conexão direta com Brasília e ele já está aqui com a gente. Boa tarde, Túlio Amâncio. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde a vocês. A quem está entre nós, me ouvem bem aí, porque quando eu tô com esse punhado de botão aqui, eu tenho medo de estar mexendo errado. Tá tudo certo? Tudo certo. Tá tudo certo. Você não tem o Fábio aí para te socorrer, né? Então. Pois então, é, não tem. Se vira aí. Então, por isso eu prefiro conferir. Vamos lá. Como é que estão os botões dentro da ABIN? Já desligaram alguns, faxina geral por lá, depois da saída. Aliás, ontem a gente falava aqui nesse mesmo horário com o Túlio, que era só uma questão de o relógio marcar ali a hora e a data de saída, porque depois que o presidente Lula havia feito aquela manifestação, o Moretti estava demitido. Ali não tinha dúvida nenhuma de que era uma questão de tempo, horas. No final das contas, foram apenas horas para a saída do Moretti. E agora várias exonerações num processo de limpeza aí na ABIN, né, Túlio? É isso, Adriana. E depois que as coisas acontecem em Brasília, a gente fica sabendo dos bastidores. Ontem de manhã, quando o Lula fez aquela declaração à Rádio de Pernambuco, ele já havia cobrado de Rui Costa do porquê o Moretti ainda estava ocupando o posto de número 2 da ABIN. Essa é a informação que eu obtive hoje depois que ele foi exonerado. Então, ontem à noite saiu uma edição extra do Diário Oficial da União com a exoneração do diretor adjunto da ABIN, o Alessandro Moretti, e outros 4 chefes de departamento da agência. Por isso que você disse que foi uma faxina, né? Foi, de fato, uma parte importante da estrutura da ABIN que foi modificada. Para o lugar dele entrou o Marco Sepic. E o Marco Sepic, ele foi indicado pelo Luiz Fernando Correia, que é o diretor-geral da ABIN. Isso demonstra que o Correia ainda tem uma confiança do governo, porque ele colocou o nome que ele quis para ser o número 2 dele. Mas o Correia, eu lembro a vocês, que ele também aparece na investigação da PF. A PF diz que há uma espécie de conluio da atual direção da ABIN com a galera do Ramagem. Ele não diz que era um conluio só do Alessandro Moretti, mas mesmo assim o governo, o presidente Lula, está bancando o Luiz Fernando Correia. Aí, conversando com as fontes do Planalto, eles me dizem, olha, a militância do PT pesou para essa decisão do presidente Lula, principalmente os conselhos que ele ouviu de Rui Costa, também do ministro Alexandre Padilha, que são ministros que Lula consultou antes de tomar as decisões da troca. O Marco Sepic, ele já atuava na ABIN e, além dele, outros 7 servidores que já estavam dentro da ABIN também vão assumir secretarias, postos importantes dentro da agência, essa que já era uma demanda dos servidores da ABIN, de que gente de lá de dentro passasse para ocupar os postos de comando. Adriana e Fábio, recebi informação que chegou agora há pouco, de que o Ramagem, o Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, ele foi convocado pela Polícia Federal para prestar depoimento. O depoimento vai acontecer depois do Carnaval. Porém, todavia, entretanto, o depoimento não é sobre o caso da ABIN paralela, é sobre o inquérito das fake news, sobre a divulgação de notícias falsas, principalmente contra as urnas eletrônicas no período eleitoral. Volto com vocês. Agora, Túlio, sobre a saída do Moretti, ele saiu fazendo uma manifestação aí de que tudo que a ABIN, já no governo Lula, levantou de informações está em posse da Polícia Federal, de alguma forma tentando demonstrar que há uma transparência e que a Polícia Federal sabe de tudo o que aconteceu na estrutura da ABIN, seja de forma legal ou seja nessa estrutura que se tentou criar paralelamente aí para investigar inimigos, adversários ou quem sabe até aliados. Então, se tem uma coisa que está provocando alvoroço nesse momento em Brasília, é a lista, a suposta lista, que já se falou em até 30 mil nomes, mas podem ser 30 mil monitoramentos, e agora se fala em torno de 2.000, 1.800, 1.900 nomes nesta lista de pessoas que teriam sido monitoradas ilegalmente pelo
pelo sistema espião dessa ABIN paralela. Então, o Moretti, ao sair, tentou dar essa sinalização de que a PF está por dentro de tudo. Ele caiu, mas caiu atirando, como estão dizendo aqui em Brasília, porque ele basicamente, nessa nota, para quem não teve acesso, ele fala, olha, se a Polícia Federal tem as informações que tem essa robustez na investigação, é porque a ABIN contribuiu e passou essas informações para a Polícia Federal. Então, minha parte eu fiz, eu contribuí. A nota, basicamente, do Moretti diz isso. Essa nota saiu hoje, lembrando que em menos de 24 horas depois da exoneração. Ele estava esperando só o momento certo para dar o posicionamento dele. Sobre essas pessoas que foram aí perseguidas, espionadas por esse software israelense comprado pela ABIN ainda na gestão Temer, eu conversei com investigadores da Polícia Federal, eles estão ainda fazendo a varredura para saber quantas pessoas são. De fato, são mais de 30 mil monitoramentos, mas o número de pessoas monitoradas deve ficar na casa de 1.000 pessoas mesmo, pelo que eles estão levantando as informações. Algumas dessas autoridades, por exemplo, eles estão botando lá ministro Alexandre de Moraes, quantas vezes ele foi monitorado por esse sistema. Uma fonte da PF me disse que o número de telefone dele foi colocado nesse software mais de 500 vezes, só o Alexandre de Moraes. Ou seja, eles estavam muito de olho em cima desse ministro e isso se repetiu com outros considerados adversários do Bolsonaro ou do bolsonarismo. Tá certo, Túlio. Qualquer novidade, já sabe, chama a gente aqui. Cadeira cativa, hein? É sempre uma honra. Um abraço a todos. Obrigada.